Bondoso Deus, muito obrigado por esta manhã e oramos ao Senhor para que a palavra do Senhor entre nos nossos corações. Faça com que, ó Deus, nós venhamos entender a perfeita, agradável e boa vontade do Senhor para as nossas vidas. No nome de Jesus assim oramos. Amém. Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o versículo 1, e vamos ler o versículo do 1 ao 3, o 4a e depois o 18. No 1 diz assim: Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Versículo 18 diz: Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida eterna. Glória a Deus por sua palavra lida. Vamos concentrar na palavra do Senhor, que está na mensagem de hoje. Glória a Deus por este dia. Espero que essa mensagem abençoe a tua vida, e te faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor Deus. Bom, o avivamento então chegou à casa de Cornélio e também à cidade de Cesareia. Glória a Deus. Ali então, o que aconteceu em Jerusalém aconteceu dentro, ali na propriedade de Cornélio, e Cesareia recebeu então o avivamento. E lá em Jerusalém existiam alguns cristãos na Judéia e principalmente Jerusalém que estavam aguardando a chegada de Pedro, para que Pedro desse explicações a eles. Na verdade, este grupo estava querendo explicações, porque eles tinham a síndrome, ainda tinham neles, a síndrome dos acusadores de Cristo. Sabe quais são aqueles acusadores? Aqueles que diziam: Jesus come esse mestre de vocês, come aí com republicanos e com publicanos e com pecadores, Ele se mistura com esse povinho aí e vocês ainda seguem este homem, o chama de mestre, Ele não pode ser de Deus. Se fosse de Deus, ele não faria essas coisas. Mas eu quero lembrar vocês que um deles, chamado Nicodemos, que foi ver Jesus, disse o seguinte: Mestre, eu sei que tu és de Deus. O que Nicodemos está dizendo? Não importa o que os outros falam, não importa o que os outros te acusam, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos está dizendo: o que o Senhor faz, mestre, é de Deus. E com isso, vendo isso, sabendo disto, eu sei que Deus é contigo. Porque não pode alguém fazer estas coisas se Deus não for com ele. Mas aqueles cristãos ali, da circuncisão, aqueles que obedeciam aquilo que foi determinado para que o judeu obedecesse, tinham talvez a visão de que todo gentio devia ir para o inferno. Todo gentio era perdido. Não havia meio deles se converterem. Não havia como. Deus não fez planos para eles. Eles não estavam dentro do plano salvífico de Deus. O que acontece? Então reúnem-se ali com Pedro e pedem explicações. Eles não querem saber o que Deus fez em Lida. Eles não querem saber o que Deus fez em Jope. Eles só querem saber por que Pedro entrou na casa de mundanos, de gentios, como eles pensavam, mas eles não sabiam o quanto orava Cornélio, o quanto queria Cornélio a Deus. Mas isso não interessava para eles. Eles queriam explicação. Diz aqui, Senhor Pedro, por que o Senhor fez isso? Entrou na casa deles e ainda comeu com eles.
Ah, Pedro, então, não apela, né? Devia haver um pequeno alvoroço ali, mas Pedro não entrou no alvoroço dele. Pedro, então, lhes expõe duas visões. E ele diz da visão dele, que vocês já sabem, nós falamos ontem, sobre o vaso que desceu como um lençol, cheio de todo tipo de animal. E Pedro também expõe a visão de Cornélio do anjo, as duas visões. O que acontece com essas pessoas que estavam ali em discórdia é que eles não tiveram nenhuma visão. Eles não tiveram o toque de Deus, eles não falaram com o anjo, eles não viram o céu aberto e descer nada do céu. O que eles viram era a lei, era o cumprimento que eles faziam e a visão que eles tinham dos gentios. Eles pensavam que Deus só ia salvar judeus. Na verdade, eles esqueceram a ordem de Jesus do ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Jesus não especificou pregar o evangelho somente aos judeus, o resto que vão para o inferno, mas pregue para os judeus. Jesus não disse isso. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então aqueles irmãos ali estavam acusando, tentando crucificar a Pedro, como fizeram outrora os fariseus, os sacerdotes, com o Senhor Jesus, tentando humilhar a Pedro, tentando Pedro pedir perdão a eles e talvez botar Pedro em disciplina. Mas o mais importante é que Pedro disse, como eu posso ou poderia resistir à voz de Deus? Foi Deus quem me mandou lá, foi Deus quem falou comigo, e eu achava também como vocês que eles eram impuros, mas Deus disse, eu purifiquei, é a minha palavra que purifica, é o poder do evangelho que purifica, é o sangue de Jesus que purifica, e Jesus não morreu somente por aqueles que você pensa que ele morreu, Jesus morreu por todos, para que todo aquele que nele crê, seja de qualquer raça, tribo ou nação, qualquer idioma, qualquer língua, vivos, todos eles que estão vivos têm a oportunidade, ricos ou pobres, brancos ou negros, altos ou baixos, todos que crerem nele têm a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e ter a vida eterna em Cristo Jesus. Pedro explicou bem explicado, mas às vezes as pessoas não entendem por falta de visão. Em Conselheiro Pena, na minha cidade, existia, eu quero contar esse testemunho, duas meninas muito lindas, a Fábia e a Fabiana. O meu amigo Val conheceu e trabalhou nela, uma delas trabalhou na loja que ele era gerente. O que acontece? Estas meninas tinham a mãe e um padrasto, e eu tinha meus 16, 17 anos, e eu pegava a minha Bíblia, atravessava, na verdade, às vezes eu passava um pouco por trás para não entrar ali dentro da zona boêmia, para ninguém falar mal de mim, e dava uma volta e ia depois da vila de prostituição que tinha na cidade de Conselheiro Pena, num morrinho, eu levava a minha Bíblia e sentava com a mãe da Fábia e da Fabiana e com o padrasto dela, e por 2 semanas antes de eu me mudar para Governador Valadares, eu lia a Bíblia e orava com eles. Ninguém sabia disso, a minha mãe não sabia disso, a igreja não sabia disso, mas eu ia ali diariamente com a minha Bíblia, orar, ler a Bíblia e orar com eles, e Deus os abençoou nas 2 semanas que eu estive ali. Depois nunca mais eu soube notícia dele, porque eu me mudei para Governador Valadares, mas eu cuidei deste casal durante 2 semanas, sem que ninguém soubesse. Talvez se soubesse, iam me excluir da igreja por estar passando na zona boêmia, por estar ali passando no centro de prostituição, por estar chegando, entendeu, no lugar que gente limpa não chega, que cristão não chega. É fácil as pessoas que não têm a visão evangelística, a visão de Deus, a visão da propagação do evangelho, te acusar. Mas o mais importante é você não ouvir voz de homens.
A maioria deles são teólogos, tem uma teologia, tem uma visão limpa de como deve ser o cristão, mas não tem visão de Deus, da alma perdida que precisa ouvir de Deus, do amor que Deus tem por estas almas perdidas. Jesus falou: eu vim para os pecadores, eu vim para os sujos, para os imundos, para que o meu sangue os purifique. Aqui na Flórida, no estado da Flórida, na cidade de Pompano Beach, eu cheguei a ser excluído de uma igreja, porque eu hospedei na minha casa, numa noite, necessário era que eu fizesse isso, 2 jovens senhoras. As 2 jovens senhoras, graças a Deus, naquela mesma noite, foram comigo ao culto. Eu era líder da juventude da igreja. E nesse culto, elas aceitaram a Jesus e são cristãs até hoje. Isso se deu no sábado para o domingo, mas na quarta-feira seguinte, na segunda-feira, acredito, na quarta-feira, eu estava sendo excluído da igreja. Na quarta-feira, para ser mais óbvio, eu estava sendo excluído de todos os cargos da igreja, porque o pastor e aqueles irmãos acusadores que não tinham visão de Deus, que não sabiam o que Deus queria fazer com aquelas 2 jovens, mudar a vida delas, eles me excluíram, me humilharam, me maltrataram. E aquela foi uma das piores noites da minha vida, porque a bateria que eu tocava, eu tive que ir lá no meu apartamento, pegar a bateria e devolver na casa do pastor, porque alguém estava me substituindo na liderança do louvor, na liderança da juventude e na bateria. Que tristeza para mim, aquelas 2 almas me custaram muito caro, muita vergonha, e eu padeci por muitos e muitos dias por causa dessa injustiça feita contra mim. Mas meu irmão e minha irmã, essas pessoas que te perseguem não têm a visão de Deus. E a você eu incentivo a orar, a jejuar, a buscar a palavra de Deus e a ver almas e pedir a Deus almas e ir atrás de almas. Não interessa se você vai sofrer acusação. O mais importante é você se jogar à vontade de Deus e não à vontade de homens. Ouvir a voz de Deus e não a voz de homem. E mesmo que você sofra, ganhe almas para Jesus. Deixe o poder de Deus operar na sua vida para que você mais tarde possa contar a vitória de que você ganhou alma para Jesus. Verifique os crentes que te acusam se eles ganharam alguma alma. Verifique os crentes que te acusam se eles levam alguma pessoa a Jesus Cristo. Não, eles querem viver a requinte. Eles são puros demasiados, são limpos demasiado e não se misturam. Por eles não se misturarem com a vontade de Deus, é que Deus não se mistura com eles e eles fazem cultos pagãos como se fossem cultos cristãos. Mas Deus está olhando para todos eles e para você também. E eu te motivo no nome de Jesus. Seja cristão de verdade. Obedeça a voz de Deus. Jejue, ore, leia a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. E seja um pescador de almas para Jesus. E o título dessa mensagem de hoje é Ouvindo a Voz do Espírito de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus e Deus abençoará você sempre na sua caminhada. Mas não se esqueça disso. Deus te deixou nesta vida e neste mundo para ser um ganhador de almas e fazer diferença no reino de Deus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Pastor Riva Martins.